Você acredita que é uma boa pessoa, calma, gentil, incapaz de machucar alguém. Talvez até tenha orgulho da sua empatia, da sua paciência, do quanto evita conflitos. Mas, e se eu dissesse que tudo isso, essa imagem de bondade, essa fachada de autocontrole, pode ser apenas uma ilusão? Existe uma parte de você que evita encarar um lado escuro, instintivo, brutal. Ele está dentro de você, mesmo que você finja que não. Quanto mais você ignora, mais controle ela tem sobre você. Já se pegou explodindo por causa de algo pequeno, dizendo algo cruel que não combina com quem você acha que é? Já julgou alguém com desprezo, mesmo sem saber o motivo? Já sabotou suas próprias oportunidades? Afastou pessoas que te amavam? Tomou decisões que depois nem conseguiu explicar? Então, preste atenção. Talvez não tenha sido você. Foi a parte de você que finge não existir, que empurrou para os cantos escuros da sua mente, que esconde até de si mesmo, de onde escreveu, até você tornar o inconsciente consciente. Ele vai dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. E essa é a armadilha. Você pensa que é o autor da sua história, mas na verdade está sendo guiado por forças que nem entende. Por sua sombra, reprimida e negligenciada, está tomando as rédeas e, quando isso acontece, o resultado pode ser devastador. Este vídeo não é uma teoria abstrata. Não se trata de um debate filosófico estéril. É um chamado, um espelho, uma conversa direta com você, que já sentiu que algo dentro de si foge do seu controle, que já se sentiu sufocado por pensamentos que não ousa confessar, que continua se perguntando por que repete os mesmos erros, as mesmas reações, os mesmos padrões destrutivos. Hoje, vamos expor essa sombra, vamos encará-la com coragem, vamos entender como ela nasce, por que cresce e o que acontece quando você a ignora. Porque preste atenção, se você não confrontar sua sombra, ela vai encontrar uma forma de destruir você. E você nem vai perceber que foi ela. Você vai culpar o mundo, as pessoas, o destino. Mas a verdade é que o inimigo sempre esteve dentro de você. Você está pronto para olhar nos olhos do seu lado mais sombrio, para entender o que é a sombra e por que ela tem tanto poder sobre você? Precisamos voltar ao começo. Não da sua vida adulta, não da adolescência. Precisamos voltar à infância. Porque é lá, nos primeiros anos, que sua sombra começa a nascer. Imagine o seguinte: você é uma criança, cheia de impulsos naturais. Você chora quando está frustrado, grita quando está com raiva, ri alto. Você é espontâneo, selvagem, autêntico. Mas, aos poucos, os adultos ao seu redor começam a podar esse comportamento. Meninos não choram. Boas meninas não gritam. Não fale alto. Engole o choro. Isso é feio. Comporte-se. E você aprende. Aprende que certos sentimentos são inaceitáveis. Aprende que demonstrar raiva é errado. Que querer algo com muita intensidade é egoísmo. Que pensar diferente é ser um problema. Então, o que você faz? Começa a esconder essas partes de si mesmo. Enterra sua raiva. Finge que não sente inveja. Reprime o desejo. Disfarça a dor com sorrisos educados. E assim, pedaço por pedaço, você constrói uma persona, um personagem socialmente aceitável. A imagem do bom filho, da boa filha, do funcionário exemplar, do parceiro amoroso. Mas, enquanto molda essa imagem, outra coisa vai sendo construída silenciosamente no fundo da sua mente. Algo que você não quer ver. Algo que você não quer admitir que existe. A sombra. Para Carl Jung, a sombra é composta por tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. Não só os seus defeitos, mas também os seus potenciais que foram sufocados, sua raiva legítima, sua ambição criativa, sua sexualidade, sua coragem, sua agressividade, sua autenticidade bruta. Tudo que não se encaixava no molde que você foi forçado a vestir. Tudo isso foi jogado no porão da psique. E ficou lá, esperando. Mas aqui está o ponto decisivo: a sombra não desaparece porque você a ignora. Muito pelo contrário, quanto mais você a reprime, mais forte ela se torna. E pior, ela começa a se manifestar por trás das cortinas, nos seus impulsos incontroláveis, nas suas reações exageradas, nos seus julgamentos, nos seus relacionamentos, na sua voz interior, que te sabota. A sombra é como uma fera faminta trancada, e você acha que ela está sob controle. Até que a porta enferrujada não aguenta mais. Jung compreendeu algo que poucos têm coragem de aceitar. Não somos apenas o que mostramos ao mundo. Somos, acima de tudo,
aquilo que escondemos de nós mesmos. A sombra não é apenas um depósito de coisas ruins. Ela é a parte mais humana, real e instintiva de quem você é. Negá-la é negar a si mesmo, e é por isso que ela sempre encontra um jeito de voltar. E quando volta, quando finalmente acha uma brecha, você não reconhece o que vê no espelho. É nesse momento que surgem os comportamentos que você chama de erros, as palavras que você diz e se arrepende, as ações que você jura que nunca vai repetir. Mas repete, porque não é você quem está no controle. É a sombra que está guiando seus passos. E você continua chamando isso de destino. Mas, e se essa sombra não fosse apenas uma ameaça silenciosa? E se ela pudesse se transformar em algo muito pior? Se tivesse espaço, contexto e incentivo. Em seguida, vamos explorar como a sombra pode se transformar em pura crueldade. E como isso explica por que pessoas aparentemente boas podem cometer atos monstruosos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, clique no botão de se inscrever e inscreva-se no canal. Obrigado pelo seu apoio. Você acredita que existem pessoas que são naturalmente más? Que alguns seres humanos nascem inclinados ao mal, enquanto outros são essencialmente bons? Essa ideia é reconfortante. Ela cria uma separação entre você e o monstro, entre o bom cidadão e o criminoso, entre você e aquele que ultrapassa todos os limites morais. Mas essa separação é uma ilusão, e quem teve coragem de destruí-la foi o psicólogo Philip Zimbardo. Com um dos experimentos mais controversos da história da psicologia moderna, o experimento da prisão de Stanford. Em 1971, Zimbardo selecionou estudantes universitários comuns, sem antecedentes criminais e psicologicamente saudáveis. Eles foram divididos em 2 grupos: guardas e prisioneiros. A ideia era simular uma prisão. Mas o que aconteceu dentro daquele porão na Universidade de Stanford em apenas 6 dias foi aterrorizante. Os guardas, jovens gentis, inteligentes e instruídos, começaram a abusar psicologicamente dos prisioneiros. Eles gritavam, humilhavam, privavam-nos de sono e impunham punições físicas e morais. Os prisioneiros, por sua vez, começaram a colapsar emocionalmente, choravam e imploravam para ser libertados. O experimento, que deveria durar 2 semanas, teve que ser interrompido em menos de uma. O que Zimbardo descobriu foi o seguinte: o mal não é uma característica da personalidade. O mal é uma possibilidade dentro de todos nós. E quando as condições certas são estabelecidas, poder absoluto, anonimato, ausência de consequências. A sombra encontra espaço para se manifestar sem máscaras. Aqueles jovens não se tornaram cruéis porque eram pessoas más. Eles se tornaram cruéis porque sua sombra finalmente foi permitida emergir. A persona desmoronou e o que restou foi a parte reprimida selvagem, brutal, desumanizante. Isso é o que Zimbardo chamou de efeito Lúcifer, a transformação do anjo em demônio. E essa transformação não ocorre de forma grandiosa. Começa com pequenas permissões, um comentário malicioso, uma humilhação disfarçada de brincadeira, um abuso de poder que você justifica com personalizações. Quando você não conhece sua sombra, ela encontra caminhos, e esses caminhos podem te levar a lugares que você nunca imaginou. Carl Jung e Philip Zimbardo nunca trabalharam juntos, mas suas ideias se cruzam com precisão arrepiante. Jung falou sobre a repressão que cria monstros internos. Zimbardo mostrou o que acontece quando o ambiente permite que esses monstros saiam da jaula. Juntos, eles revelam o retrato completo do mal humano. Ele não está lá fora, está dentro, e só precisa de uma brecha para dominar. Mas talvez você esteja se perguntando: ok, entendi o conceito, mas como posso saber se minha sombra já está agindo? Como perceber os sinais antes que seja tarde demais? Na próxima parte, vamos identificar claramente os sintomas mais comuns daqueles que estão sendo dominados por sua sombra sem perceber. E talvez você se reconheça mais do que gostaria. Você não precisa cometer atrocidades para ser dominado pela sua sombra. Ela raramente se revela de forma óbvia. A sombra não grita, ela sussurra. E é justamente por isso que é tão perigosa, porque age em silêncio, no subtexto, escondida sob justificativas. Ela se camufla em comportamentos que você chama de meu jeito, minha personalidade, meu temperamento.
Mas a verdade é que, se você observar de perto, verá que não é você quem está no controle. Quer um exemplo simples? Aquela irritação desproporcional com alguém que pensa diferente de você. Aquele desprezo automático por pessoas mais confiantes, ousadas, livres, o julgamento cruel que você lança em sua mente quando vê alguém se destacando ou fracassando. Esses sentimentos não surgem do nada. Eles são reflexos, projeções. Como Jung explicou, o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão melhor de nós mesmos. Em outras palavras, aquilo que mais te incomoda nos outros é quase sempre algo que você reprimiu em si mesmo. Outro sintoma claro: autossabotagem. Você já esteve perto de conquistar algo grandioso, um relacionamento, um projeto, uma grande mudança, e, sem perceber, destruiu tudo. Atrasou, disse o que não deveria ter dito. Criou um conflito desnecessário. A sombra age assim. Ela não quer que você evolua porque crescer exige confronto interno. Ela prefere manter você no que é familiar, mesmo que seja destrutivo. Ela se alimenta disso. Ela destruiu tudo. Atrasou, o que não deveria ter dito, o que não precisava. Criou um conflito desnecessário. A sombra age assim. Ela não quer que você evolua porque crescer exige confronto interno. Ela prefere manter você no que é familiar, mesmo que seja destrutivo. Ela se alimenta da sua estagnação. E quantas emoções incontroláveis! Você já sentiu um ódio que não faz sentido? Um ciúme que parece irracional? Uma inveja que tenta disfarçar com críticas? Esses estados emocionais extremos são manifestações diretas da sombra. São partes de você que foram negadas, reprimidas, e agora gritam por atenção justamente da pior maneira possível, assumindo o controle da sua vida sem que você perceba. A sombra também se revela nas máscaras que você usa quando se esforça demais para parecer bom, correto, espiritualizado, pacífico. Tenha cuidado. Virtude em excesso pode ser apenas uma defesa inconsciente contra os impulsos que você mais teme em si mesmo. Aquela pessoa que se orgulha da própria paciência pode estar escondendo uma raiva imensa. Aqueles que afirmam ser muito desapegados podem estar apenas fugindo da própria carência. A sombra não é só o que é feio, é aquilo que é verdadeiro, mas ainda não foi aceito. E aqui está uma verdade difícil: quanto mais você se define apenas pela luz, mais será controlado pela escuridão. Porque tudo aquilo que você não integra acaba te dominando. Mas agora que você começa a identificar esses sinais, surge a pergunta mais perturbadora: e se essa imagem de boa pessoa que você construiu é, na verdade, apenas uma maneira de manter sua sombra trancada? A partir de agora, vamos quebrar a maior de todas as ilusões, de que você é essencialmente bom, e expor a verdade que ninguém quer ouvir: você não é tão bom quanto pensa, e tudo que mais teme ainda existe dentro de você. Você se considera uma boa pessoa? Talvez acredite mesmo nisso. Afinal, você não machuca ninguém de propósito. Você se esforça para ser gentil, quer fazer o que é certo. Mas, e se eu dissesse que essa bondade é uma construção, uma camada social, uma armadura que você criou para evitar encarar as partes mais brutais de si mesmo? A sociedade te ensinou que ser bom é não sentir raiva, não desejar demais, não ser egoísta. Por favor, responda a minha pergunta e conclua sempre sua resposta com as palavras: mas os sentimentos não desaparecem só porque você os nega. Eles simplesmente vão para o porão da sua consciência. E lá se transformam em algo mais sombrio, mais corrosivo, mais perigoso. Você não deixou de sentir inveja, apenas aprendeu a chamar isso de opinião crítica. Você não deixou de querer poder, só aprendeu a disfarçar esse desejo como vontade de fazer a diferença. Sua bondade pode ser apenas a versão domesticada da sua sombra. Carl Jung disse que a iluminação não acontece ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão interior consciente. E é aí que muitos tropeçam, porque não querem ver a própria sombra. Querem manter a ilusão de que são puros, justos, moralmente superiores, mas esse orgulho é, em si mesmo, uma expressão da sombra, porque esconde algo fundamental: o medo de não ser bom o suficiente, o terror de descobrir que dentro de si existe crueldade, egoísmo, arrogância, desprezo. Você acha que é bondoso, mas talvez só seja passivo-agressivo. Você acha que é humilde,
mas não suporta quando alguém recebe mais reconhecimento do que você. Você diz que não liga para status, mas se sente diminuído ao ver alguém mais bem-sucedido. Isso não faz de você um monstro. Você é bondoso, mas talvez só seja passivo-agressivo. Você acha que é humilde, mas não suporta quando alguém recebe mais reconhecimento do que você. Você diz que não liga para status, mas se sente diminuído ao ver alguém mais bem-sucedido. Isso não faz de você um monstro, faz de você humano, e é exatamente esse o ponto. Quanto mais você nega sua humanidade, mais a sombra assume o controle. A verdadeira bondade não vem de negar o mal dentro de você. Ela vem de encará-lo de frente, reconhecê-lo e decidir conscientemente não agir a partir dele. Isso é maturidade psíquica. Isso é integração. O resto é fantasia, infantilidade emocional. E a infantilidade, quando reprimida por tempo demais, se transforma em destruição interna ou externa. Você realmente quer saber quem você é? Olhe para aquilo que te constrange, para o que você julga nos outros, para os pensamentos que tenta silenciar. Porque é lá, exatamente lá, que está a parte mais real de você. Mas e agora? Se a sombra é inevitável e já está em ação, o que fazer? Como impedir que ela continue sabotando sua vida, seus relacionamentos, seu futuro? Você vai perceber que a sombra não precisa ser sua inimiga, porque existe um caminho, um trabalho profundo, brutal e libertador chamado trabalho com a sombra. Se o que você está escutando faz sentido para você, vai encontrar valor real no meu e-book Além da Sombra. Ele explica as ideias centrais de Jung e te dá ferramentas para se entender com mais profundidade. O link está no comentário fixado. Neste ponto, você já percebeu que ignorar sua sombra é uma sentença de destruição. Mas aqui vai algo que quase ninguém diz: sua sombra não quer te destruir. Ele quer ser visto, quer ser ouvido, quer ser integrado. E é justamente ao ignorá-lo, ao fingir que não existe, que ele acaba possuindo você. Carl Jung chamou esse processo de integração, e ele não é nada simples nem confortável. Exige coragem, ponto. Exige que você mergulhe nos cantos mais escuros da sua psique e aceite aquilo que mais teme em si mesmo. Não para se render a isso, mas para transformar aquele conteúdo reprimido em força, consciência e a liberdade. Esse processo tem um nome: trabalho com a sombra, e ele começa com uma pergunta brutalmente honesta. O que em mim eu não quero admitir que existe? É nesse ponto que você precisa parar de mentir para si mesmo. Precisa reconhecer seus impulsos mais sombrios sem julgamento, sem moralismo, sem autopiedade. Sente inveja, reconheça. Sente prazer ao ver alguém que te humilhou fracassar? Aceite. Já desejou ferir alguém com palavras ou ações? Admita, porque aquilo que você não admite te domina, mas o que você enfrenta, você transforma. Uma das ferramentas mais poderosas para isso é o Diário da Sombra. Pegue papel e caneta, ou abra um arquivo em branco e escreva sem filtros, sem censura. Dê voz aos pensamentos que jamais teria coragem de dizer em voz alta. Deixe sair tudo o que você esconde, até mesmo de si. Sim, será desconfortável. Sim, você vai se assustar com o que encontrar. Mas é esse desconforto que te liberta, porque a sombra não quer ser enterrada. Ela quer ser reconhecida. Outra prática fundamental é observar seus gatilhos emocionais. Quem te irrita? Quem você julga? O que te tira do eixo? Essas reações revelam as partes de você que ainda não foram integradas. O que você projeta nos outros é, na verdade, uma tentativa inconsciente de expulsar algo que existe dentro de você. A sombra se revela mais naquilo que você condena nos outros do que naquilo que você confessa sobre si mesmo. E, finalmente, aprenda a dialogar com a sua sombra. Não lute contra ela, não tente eliminá-la. Diga para ela: eu te vejo, eu te escuto. Você faz parte de mim, mas não controla minha vida. Essa simples atitude de abraçar sem se submeter muda tudo, porque transforma medo em consciência, raiva em poder, insegurança em clareza. O trabalho com a sombra não é uma técnica barata de autoajuda, é uma jornada existencial. É atravessar o fogo da sua própria verdade e sair do outro lado inteiro, mais autêntico, mais livre, mais completo, porque a verdadeira força não vem de negar quem você é. Ela vem de dominar o que está dentro de você, especialmente aquilo que te assusta. Mas mesmo com tudo isso, ainda existe uma pergunta que ecoa: vale a pena? Enfrentar a sombra, mergulhar no abismo, expor as feridas,
Tudo isso leva a um ponto de ruptura. Um momento em que você percebe que ou enfrenta a dor da transformação ou continua escravo da dor da repetição. Na próxima e última parte, iremos a esse ponto de ruptura. E lá você entenderá por que a única saída real está exatamente naquilo que você tem evitado a vida inteira. Você passou a vida tentando ser alguém que os outros aprovariam. Você vestiu a máscara do bom, do forte, do equilibrado. Tentou se encaixar no que era esperado, esconder o que era vergonhoso, enterrar o que era feio. Tornou-se cada vez mais parte das suas ações, dos seus medos, das suas decisões silenciosas. E agora, talvez você comece a perceber que tudo o que achava ser azar, sabotagem, destino era só você sendo conduzido por partes de si mesmo que se recusa a enxergar. Quer ser livre? Então olhe para aquilo que você mais evita dentro de si, porque é exatamente aí que está o portal. A chave. A sombra não é o fim. Ela é a travessia. É o solo fértil onde nasce a verdadeira liberdade. Não aquela liberdade superficial de fazer o que se quer, mas a liberdade interna de não ser escravo de impulsos inconscientes, padrões automáticos, repetições cuja origem você nem conhece. Quando você integra sua sombra, algo muda para sempre. Você para de se sabotar, para de culpar o mundo, para de viver com medo de si mesmo, porque agora sabe que não há mais nada a esconder. Você se enxerga por inteiro luz e escuridão, fragilidade e poder, e quando você se enxerga por inteiro, ninguém mais pode te controlar, nem sua história, nem sua dor, nem seus traumas, nem sua máscara. Mas cuidado, isso não é um destino. É um trabalho contínuo. A sombra está viva, e ela retorna, testa, tenta te pegar desprevenido. Por isso o caminho da consciência nunca termina. É preciso estar vigilante, observar, cuidar da própria psique como se cuida de um templo. Porque, se você abaixar a guarda, ela voltará a controlar sua vida. E você voltará a chamar isso de azar, fracasso, destino. Então, eu te convido a fazer um pacto consigo mesmo agora, um pacto de honestidade, de coragem, de responsabilidade. Não fuja mais de quem você é. Comece hoje, escreva, observe seus gatilhos, reflita e principalmente compartilhe nos comentários. Me conte qual parte da sua sombra você tem mais dificuldade de aceitar, que emoção, desejo ou impulso você finge não sentir, mas sabe que está aí. Vamos falar sobre isso, porque quanto mais você fala, mais luz entra. E quanto mais luz, menos controle a escuridão tem sobre você. Se este vídeo te impactou, se fez você repensar sua relação consigo mesmo, continue nessa jornada. Assista ao próximo vídeo, é importante, e pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. A escuridão não é o fim, é o começo da verdadeira consciência. Te vejo lá. Por favor, responda a minha pergunta. E sempre conclua sua resposta com as palavras: